Glória a Deus, eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo 16. Jesus e o Espírito Santo. Então, o versículo 16 diz aqui: E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que o céu se abriu para ele, e foi visto o Espírito de Deus, que de forma de pomba descia e vinha sobre ele. Glória a Deus. Então, quando Jesus foi batizado, ele saiu logo da água, e eis que os céus se abriram para ele, e foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no próprio momento que Jesus foi batizado, que ele saiu logo da água, todos testemunharam o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. Mas o versículo 17, eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Só esses dois versículos para poder nós falar aqui sobre Jesus e o Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Então o Espírito Santo ele desceu sobre Jesus quando ele foi batizado no Jordão. Este evento evidenciou a ação da Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na obra redentora do homem e marcou o início do seu ministério terreno. Não quero sair hoje aqui desse texto, mas quero abrir aqui só um diálogo aqui sobre pessoas que são contra, pessoas que inventam, que diz que não existe, é só um, não existe a Santíssima Trindade, foi inventada por alguém. Mas como é que pode se explicar? O versículo que eu acabei de ler aqui Jesus, quando foi batizado, que saiu na água, todos estavam vendo ele ali. Aí João viu o Espírito Santo em forma de pomba repousar sobre ele, ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Aí uma voz fala lá do alto: Este é o meu filho amado. Então, aqui se prova nesse texto a existência dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos deixar para lá e vamos aqui no texto. Jesus é ungido pelo Espírito Santo. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo de número 1. João enfoca aqui a divindade de Jesus antes de toda a existência. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo de Deus sempre agiu em harmonia com o Pai. O Verbo de Deus sempre agiu em harmonia com o Espírito Santo. Desde o princípio da criação, todas as coisas foram feitas por eles. Louvado seja o nome do Senhor. E o Verbo se fez carne. Jesus esvaziou-se da sua glória junto ao Pai e assumiu a forma humana e humilhou-se até a morte e a morte de cruz. Então Jesus, ele renunciou à sua forma de Deus que estava no céu e nasceu na terra numa mulher
para ser humilhado, para ser açoitado. Isso por amor de mim, amor a você, para hoje ele ser negado por você, hoje ele ser negado por mim, hoje ele ser blasfemado, o nome dele blasfemado por você, blasfemado por muito. Ele abriu mão da sua glória para ele vir para a terra nascer, porque ele se fez carne. Então ele esvaziou-se da sua glória junto do Pai. Imagine a vida que ele tinha lá, como ele era Deus, ele é Deus, Jesus, sim. Mas ele renunciou para ele vir à terra, sentir suas dores, sentir as suas tribulações, as suas agonias. Jesus, ele cansou. Jesus, ele chorou. Jesus, ele teve fome. Jesus, ele teve sede. Até enquanto ele não tinha tido nada disso, porque ele estava junto ao Pai como Deus. Agora ele veio como filho para a terra, mas humanizado. 100% Deus para não pecar e 100% homem para sentir todas as dificuldades que você sentiu. Você lembra o que ele fez lá naquele poço, quando ele encontrou a samaritana? Você viu, ele estava com tanta sede, ele estava com tanta fome, ele tinha andado muito naquele dia, ele chegou ali aquela hora, morrendo de sede. Você sabe por que ele fez isso? Por amor a você. Pessoas cobram muito o amor de uma outra, onde elas mesmas não têm. Elas mesmas não têm amor, elas vivem cobrando. Quando se fala que Deus é justiça também, já tem um bocado que vem de encontro. Mas quando você vai ver, eles não fazem nada que venha agradar a Jesus. Eles só fazem questionar. Jesus chegou naquele poço com tanta sede e tanta fome, mas ele encontrou-se ali com uma mulher que tinha tido 5 maridos, que ela tinha agora não era dela. Ela estava na lida ali esperando aquele horário que os pastores não tivessem para que ela pudesse puxar água. Mas Jesus iniciou ali com toda a humildade, sabedoria, um diálogo na vida daquela mulher. Jesus esqueceu até que estava com fome e com sede. Sabe por quê? Porque o alvo de Jesus, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Qual é o seu alvo nessa terra? Você acha que você está aqui para quê mesmo? Jesus, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então o verbo, ele se fez carne. O que mais Jesus almeja é uma alma, é uma vida. Ele esqueceu da fome, da sede que ele estava para salvar aquela mulher. Então ele esvaziou-se sim da glória do Pai, assumindo a forma humana e humilhou-se até a morte de cruz. A humilhação dele foi tanta que ele chegou à morte mais cruel que havia, que era a morte de cruz. Ele foi crucificado. Glória a Deus, porque ele fez isso por mim e ele fez isso por você. Morte de cruz. Então, do nascimento de Jesus à morte, o Espírito Santo agiu na vida de Jesus. Sempre o Espírito Santo esteve na vida de Jesus. Ele foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo para fazer o bem, curando, libertando os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, 38. Então, quando você vê uma pessoa que ela é da obra, que ela diz que é do reino, mas que a maldade está no seu coração, a rixa está no seu coração, ela não tem o Espírito Santo, ela não é batizada com o Espírito Santo, porque quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela tem amor pelas outras pessoas, ela se preocupa com as vidas, ela se preocupa com aquelas pessoas, ela tem medo que aquelas pessoas venham morrer
eternamente. Mas vamos voltando aqui o texto, ressuscitado pelo Espírito Santo. Não está aqui mais o ressuscitou. Você sabe onde está escrito? Lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo 6. Foram procurar Jesus lá no túmulo. Não está aqui mais o ressuscitou. A ação do Espírito Santo em relação a Jesus não cessou com sua morte. Romano 8, versículo de número 11. Então, as portas do Hades não prevaleceram contra Jesus. Então, se você procurar, pode alguém questionar o que ele quiser. Então, um dia desse, ninguém tinha doutrina contra o Evangelho. É só o que nós temos hoje, só o que nós ouvimos hoje, as pessoas falarem mal. Antigamente não tinha. E levantou-se uns aí que o abandonaram a sua fé, o apostataram. Tem pessoas aí que passou 30 anos pregando, aí hoje ele diz que ele foi liberto. Não, agora é que você está acorrentado. Você era liberto quando você estava. Aí agora que abandonou, negou a fé, apostatou a fé, aí agora diz que se veio livre, que está liberto. Não, Jesus deu a vida para salvar o homem. Ele renunciou à sua glória diante do Pai e veio, humanizou-se, sofreu tudo por você. Aí hoje o homem o abandona ele e ainda acha que está certo. Então Cristo, ele é a premissa dos mortos. Aleluia, né? Glória a Deus. Glória a Deus, é a base da nossa fé, é a garantia de que seremos ressuscitados também nos últimos dias. Você pode procurar qualquer religião, não vou aqui dar nome, você pode procurar qualquer um a partir de hoje perguntando quem foi que ressuscitou, o Criador disso, o Criador daquilo. Você vai ver que nenhum vai falar em ressurreição se não for do Senhor Jesus. O único Deus que morreu e ressuscitou foi o Senhor Jesus, porque ele veio para um propósito, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele fez isso porque ninguém pode receber uma herança com alguém vivo. E ele nos trouxe a herança. Que herança é essa? Da vida eterna. A maior riqueza que o ser humano pode ter. O que foi que ele disse de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? A sua alma, porque a alma e o espírito não separa a consciência. A única coisa que separa é o corpo. Por isso que quando a gente vai para o enterro, aquele que tem sabedoria de Deus, ele diz assim: aprove Deus a separar o corpo, aprove Deus ter separado o corpo da alma e do espírito, porque aquele que diz Deus o separou, ele está afirmando uma coisa que ele não sabe. Então eu digo, aprove Deus. É igual no batismo também. O batismo tem pessoas que chegam e faz do jeito dele. Eu, quando vou batizar, o irmão é quem confessa. Eu digo, irmão, tu crê que Jesus é o Senhor e Salvador? Ele diz crer. Aí eu vou pergunto a ele: tu promete seguir ele todos os dias da sua vida? Ele diz sim. Tu promete obedecer a sua palavra? Ele diz sim. Eu digo então, de acordo com o seu testemunho e a ordenança de Cristo, é que eu batizo. Você entendeu? Porque eu não vou afirmar nada por alguém. Mas voltando aqui ao texto, louvado seja Deus, Cristo, ele é a primícia. Então, a nossa garantia é que o nosso Salvador, ele o ressuscitou. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É que ele o ressuscitou. Então, o Espírito Santo e a igreja. Aí agora ele diz aqui: sereis batizados com o Espírito Santo. Então, após Jesus ter dado
os mandamentos aos apóstolos, Jesus reafirmou a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, depois que Jesus doutrinou ali os discípulos, disse o que eles tinham que fazer, ele reafirmou a eles a promessa do batismo com o Espírito Santo, a fim de que testemunhasse dele até os confins da terra. Irmão, o segredo de você ter vontade, ter desejo de ir para a igreja, de evangelizar, de anunciar, de testemunhar de Jesus, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém nem sabe que a pessoa é crente, aonde anda, não dá nem testemunho de Jesus nem nada. Eu costumo sempre falar isso. Então, depois que ele doutrinou os seus discípulos, ele afirmou a promessa do batismo com o Espírito Santo, a fim de que eles testemunhassem dele até os confins da terra. Então, a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, ali do versículo 1 ao 4, a promessa foi cumprida. O Consolador veio para ficar com a igreja de Cristo até que ele volte. Então, o Espírito Santo, ele vai ficar aqui até a volta de Jesus. Aí, aqueles que não querem hoje Jesus, com o Espírito Santo ajudando aqui na terra, a graça, ele naquele dia vai querer e vai ser tarde, né? Porque o Espírito Santo vai se embora, a graça vai cessar quando ele vier buscar, quando ele voltar para lá, que vai ficar aqui a grande tribulação, aqui é outra história. Tem uns que acreditam que é depois, outros dizem que é antes, mas o que importa é que Jesus vai voltar. Então ele prometeu a descida do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2 está registrado, mas muitos não ficaram lá, muitos saíram. Muitas pessoas perdem a sua bênção por ele sair da posição que Jesus o deixou, o lugar que Jesus o colocou. Aqui é uma prova. Os que saíram, ele disse, vocês não saiam daqui, vocês esperem. Então, os que saíram, o Espírito Santo não foi atrás deles, onde eles estavam, não. Então, naquele dia que Deus marca com você em um lugar, louvado seja o nome do Senhor. Ele marcou com ele naquele lugar, com eles tinham que estar lá. Os que ficaram lá, os que estavam, todos foram cheios. Os que saíram, o Espírito Santo não saiu atrás dele, não. Então a promessa ela foi cumprida. O Consolador veio para ficar com a igreja de Cristo até ele voltar. Então Jesus, ele deu-nos o Espírito Santo para que saibamos orar como convém. Romano 8, 26, sem o Espírito Santo, nem orar nós sabemos, para nos revestir de poder, para testificar que somos filhos de Deus e para manejarmos a sua espada, que é a palavra de Deus, com autoridade. Tudo depende do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo depende do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Então vamos acreditar que você sozinho, sozinha, você não pode, mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir. Com ele nos ajudando. Jesus o deixou ele desceu, ele disse, eu enviarei o Consolador. Então ele está aí. Você não permanece se você não quiser. Porque se você quiser, ele vai ajudar você. Esse negócio da gente não aguentar, da gente desistir, é porque nós se acovardamos e caímos fora. Mas se você perseverar, você vai conseguir.
Então deixe o Espírito Santo lhe ajudar, se reconcilie, ele renova suas forças, ele levantará você, ele lhe ajudará. O Espírito Santo é aquele que intercede por você e por mim, aquele que pega a sua oração e molda e leva à presença do Pai como deve ser. Então dê uma oportunidade a você mesmo, a você se levantando, a você voltando. Jesus está voltando. E aonde você vai passar a eternidade? Essa história de que morreu acabou-se, essa história que vai para um lugar para purgar os seus pecados, isso foi o diabo que inventou isso sim. Mas Jesus veio salvar, aí foi projeto e propósito de Deus. Deu seu único filho para morrer por nós. Então a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade. Bendito seja o nome dele. Então, Senhor, meu Deus e Pai, eu apresento no dia de hoje cada uma pessoa que vão ouvir este vídeo, Senhor. Cada uma pessoa que está passando os dias difíceis, dias trabalhosos. Senhor, eu quero apresentar os pais. No dia de hoje eu quero apresentar as mães, os filhos, as filhas. Senhor, todos, eu quero apresentar esse estado, eu quero apresentar este país, eu quero apresentar este mundo. Senhor, olha para esta humanidade com o teu olhar de misericórdia. Senhor, o Senhor disse naquele dia, quando o Senhor estava partindo, que o mundo jaz no maligno. Imagine a situação que está hoje. Senhor, olha para esta pessoa que está no leito enferma. Olha para esta pessoa, Senhor, que o médico não sabe o que ela tem, mas o Senhor sabe tudo. Então, Senhor, que as enfermidades venham a ser repreendidas pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, olha para esta pessoa, Senhor, que a noite tem sido muito longa para ela, porque ela não consegue dormir. Ela pede que o dia venha amanhecer, quando o dia amanhece, ela pede para que venha anoitecer. Mas quando anoitece, ela não tem sono, a noite fica tão longa, Senhor. Senhor, coloca o sono nela, coloca a paz. Senhor, liberta esta pessoa que não tem paz. Essa pessoa, meu Deus, que tem vivido uma tribulação tão grande, um vendaval tão grande, ajuda ela, Senhor. Senhor, nos fortaleça, nos encoraje, meu Deus, que nós venha olhar só para a frente, não venha olhar para um lado nem para o outro, mas que venha seguir o alvo, Senhor, que é Jesus. Senhor, nos ajude a não perder o alvo. Nos ajude a não deixar de olhar para o Senhor, porque Pedro, meu Deus, viu o Senhor andando por cima da água e ele desejou andar, o Senhor disse vem, e Pedro começou a andar, mas ele tirou a visão do Senhor, começou a olhar para o vendaval que estava ao redor dele, ele começou a afundar. Ei, não olhe para o vendaval, não olhe para a tribulação, não olhe para a enfermidade, para as dificuldades. Olhe para Jesus, o autor e consumador da salvação, esse que nem a vida ele poupou para dar em resgate de você. Ele diz na sua palavra, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, ele diz que ele é manso, aprendei de mim, ele vai ensinar você, ele vai falar com você. Então, se ajude você se levantando com Jesus, se ajude, dê uma oportunidade para você, que ele vai ajudar você. Se levante, que ele pega pela sua mão para lhe ajudar. Então, compartilhe este vídeo com as pessoas e que Deus o abençoe, cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.